Muito boa noite, dia 1º de agosto de 2020. Quem diria, metade do ano já se passou aí, e a gente com esse negócio da pandemia tem se desdobrado, às vezes dentro de casa, aí, buscando conhecimento, se conhecendo mais também. E muitas pessoas que estão ao nosso redor, a gente sabe que tem melhorado a nossa vida, e hoje eu vim aqui para relatar algo desse sentido. Fiz uma chamada rápida aí antes, né? A gente vai estar falando sobre um livro, Mais Esperto que o Diabo. Fiz um convite para um amigo aí. Na verdade foi recíproca, os dois estavam pensando já em fazer o convite e deu certo hoje. Estamos aqui, o Paulo Lima, ele vai estar se apresentando para vocês, a gente vai estar falando sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Quem tiver conhecimento dele, quiser também ajudar a gente a estar explanando sobre essa situação, sobre esse tema, faço questão, eu vou estar aqui, ó, mandando um oi para Ju, duas Ju, hein? Trabalhou comigo lá na multinacional, tudo bom com você? E a Juciné também, que método RAM vai fazer diferença e faz ainda, com certeza, na vida de muitas pessoas. Não vou me delongar muito, a gente vai direto ao ponto aqui, conversando com o Paulo. Vou convidar ele aqui, vamos ver se ele já está ao vivo. Vou fazer a chamada aqui com ele. E início aí essa live. Se tiver alguma coisa a acrescentar, a gente agradece a todos aqui que vão estar participando. Olha ele aí. Fala, Paulo. Fala galera, Acertando a boa câmera. noite. Tudo Boa bom? noite a todos. Já dei uma prévia já, hein? Falei que a gente vai estar falando sobre o livro, né? Sim. E o que ele influenciou a gente aí em tomar de decisões, em maneiras de observar até o que tem ao nosso redor, nossa vida, porque a gente na correria do dia a dia não consegue parar para pensar e analisar, perdão. E com isso a gente viu que a gente estava bem alinhado, né, em informação com o livro, e hoje a gente traz um tema aí que é bem forte aí, que é o que te causa mais medos, né? A gente vai estar explorando um pouco o começo, meio e fim do livro aí, mas basicamente a gente vai focar muito nisso porque ele é muito extenso. Então, até para ser mais rápido. Tudo bom, Camila? Tudo bem com você? Gente, já vai clicando aí no aviãozinho, manda pro pessoal que tem conhecimento aí do livro, né? Mais perto que o diabo, porque se não conhece também a gente vai falar um pouco. E desses medos que a gente vai estar relatando aqui. Pedi pro Paulo se Com apresentar certeza. novamente, eu fiz uma chamada só rápida, acho que uns 5, 6 minutos atrás. E ele vai contar um pouquinho dele, né, para vocês aí, tá bom? Ô, Paulo, seja muito bem-vindo, irmão, mais uma vez, satisfação. Amanhã se pá, né, Obrigado. tem uma corrida pra gente, fazer um treino aí, já Com vou certeza. convidar já ao vivo. Com Não certeza, vou tamo perder junto. tempo, beleza. Pode falar um pouco de você, irmão. Fica à vontade, é seu esse canal também. Obrigado. Meu nome é Paulo Lima, tenho 29 anos, sou um adepto de leitura, gosto de ler bastante livros, conversar sobre. Trabalho como supervisor numa empresa de telecomunicações, gestiono ali por volta de 30 pessoas. E ultimamente eu tenho me buscado evoluir, me conhecer mentalmente, internamente, claro, com relacionamento com Deus. Então, o Luciano veio a somar aí na minha vida, assim como outras pessoas, que a gente tem o mesmo propósito, tem a mesma busca, tem os mesmos valores, e com certeza vai ser de grande valia aí, vão ter frutos maravilhosos nas nossas vidas. Tenho certeza absoluta. E hoje a gente veio falar para vocês aí um pouquinho sobre esse livro aí, o conhecimento que a gente tem sobre o entendimento dele. Eu já li algumas vezes, mas com certeza, se vocês que estão acompanhando aí também leram, também vão nos ajudar muito aí complementando. Perfeito. Nessa parte, ô, Paulo, você já fez a leitura mais de uma vez. Eu fiz apenas uma vez e eu vou ser bem sincero com você. Me impactou muito, só que eu escutei ele. Assim como eu estou fazendo agora, estou com Uhum. fone de ouvido, eu estava dirigindo, né? Me posicionei para fazer a leitura e não conseguia. E eu vi que eu estava perdendo muito tempo em viagem. Coloquei um aplicativo no celular e falei, vou escutando, porque aí assim eu consigo. E aí nesse trajeto eu fui absorvendo aquilo e aí refletindo ao mesmo tempo. Essa parte técnica do livro, que nem ele foi escrito quando mesmo? Você lembra? O Tem livro ele foi informação? escrito em 1938 pelo Napoleão Hill. Não é uma Perfeito. das obras principais dele, que a gente conhece a Lei do Triunfo e Quem Pensa Enriquece.
mas ela é de muita grande valia porque se embasa de uma entrevista que ele fez ali com o diabo. Então, a leitura em si, a escrita em si, data-se de 1938, mas a publicação é algo mais recente. Até porque, como foi uma entrevista com o diabo, e ali ele relata algumas armadilhas que ele usa para poder alienar as pessoas, manter as pessoas sob domínio, ele no próprio livro fala que iria fazer de tudo para que o livro não fosse publicado. Então esse Publicado. livro ele ficou engavetado ali por em torno de 70 anos, não se sabe, mas a gente julga-se que foi justamente por intermédio disso. O diabo ele fez algo para que o livro não fosse publicado logo na sua sequência, porque ali Correto. existem muitas armas que as pessoas poderiam assimilar e realmente fugirem dessa alienação que ele causa e desses medos que as pessoas tanto temem e que limitam cada vez mais uns aos outros. Verdade. E pra gente dar. Pode ser que até que a gente faça mais lives sobre só esse livro, porque hoje a gente vai tentar abordar praticamente a parte do medo, né, que a gente falou aqui, que é o que te causa mais medo. Se tiver, que nem a Ju, quiser falar a Aline aí, ó, tô vendo aqui nos comentários, se tiver alguma pergunta, o que te causa mais medo? Já pode ir respondendo aqui, que eu vou estar dando uma olhada. E a gente vai começar com o primeiro tópico, né, que é da pobreza, o medo da pobreza. É algo que eu acho que ele colocou bem ali no livro, que eu tenho entendimento do que eu escutei, né, que realmente eu não fiz bem a leitura, mas que a gente teria que ter medo até, na verdade, até de enriquecer, na verdade, não da pobreza em si, porque parece que ele, de alguma maneira, ele já mostrava pra gente ali que a gente, o pouco que você tem é o suficiente, você não precisa correr atrás de mais nada, né? Se você ficar, como se diz, né, na vida medíocre, o que é medíocre, né? É na média, né? Nada que você supere. Então, a gente se pega em momentos na vida que o que está confortavelmente, vamos dizer assim, abastecendo a sua vida, pagando as suas contas, você vive na pobreza, o medo dela é de você ficar pior, né? Mas o que você se mantenha, você entende que está tudo bem, você acaba puxando isso para frente. O que você tem de visão nesse ponto aí do livro aí que você pode relatar para a gente, Paulo? Enquanto o pessoal está escrevendo, eu tive um pouco desse entendimento, né? Não foi bem a fundo, como você falou, que fez leitura também pode ter refletido mais. Eu peguei um pouco nessa parte, né, que achar que esse aqui, ele colocasse o medo, até poderia ser até exagerado, né? No caso de você buscar algo a mais, mas que fosse uma pobreza de dizer assim, você ficar abaixo e muito abaixo do que seria necessário de sobreviver. Mas qual que é a visão que você tem a respeito dessa parte aí? Sim, sim. É assim, como toda e qualquer visão e armadilha do diabo, ele quer, na verdade, nos limitar. Ele quer nos Perfeito. limitar e não quer que nós abençoamos uns aos outros. Então, assim, nós temos que entender, e a nossa mentalidade tem que ser voltada para quê? Que nós já somos ricos, milionários e abundantes. Essa é a nossa visão. Então, ele te limita com esse medo da pobreza, medo de você vai perder algo, se for recursos financeiros, que você vai ter escassez, justamente para quê? Para que você não seja tocado no seu coração por Deus, porque todo tipo de bênção, ele vem por intermédio de Deus. O diabo, ele não quer abençoar ninguém. Ele não abençoa ninguém. Então, quando você tem essa limitação, realmente que você entende a pobreza, você acaba até sendo tocado no coração por Deus, só que você limita no quê? Na escassez. Então, você acaba segurando. Então, assim, se você segurar, realmente você não vai plantar uma semente, que é a semente o quê? De ajudar o próximo, da generosidade. E a sua colheita, o que vai ser também a escassez. Então, se você Sim, segurar, realmente achando, eu vou continuar pobre, eu vou segurar porque eu vou conseguir enriquecer segurando. Na verdade, você está sendo tocado no seu coração, mas você acaba não plantando. Então, você muito provavelmente não vai colher. Então, é essa a visão que eu tenho, e nós temos que, como uma mentalidade enriquecedora, abundante, que é a busca no pensamento de Deus, justamente nos entender e termos a visão do que nós já somos detentores de tudo que existe. Tudo isso aqui é nosso. Todas as maravilhas real. já são nossas.
Então a gente não precisa nos limitar nesse tipo de sentimento, nesse tipo de conhecimento sobre a pobreza, em que isso aí tem que ser Sim. abolido de nós e a gente tem que realmente professar para os outros que isso não existe. A pobreza é simplesmente uma armadilha que o diabo usa justamente para nos limitar cada vez mais. É uma das formas de medo que ele coloca no nosso coração de limitação mesmo, né? Eu até me ponho nesse Exatamente. sentido aí que eu fiquei um bom tempo na minha vida, às vezes quem me conhece mais próximo aí, eu digo até mais em casa, eu nunca fui adepto de querer ficar trocando de carro, querendo coisas melhores, eu era muito reservado, eu era muito conservador, essa é a palavra correta. Então, às vezes, talvez nesse ponto também eu me traga muito próximo da humildade, porém também sem o espírito de querer o melhor dessa terra que está à disposição para a gente, que Deus já nos deu, né? E aí eu não tomei Com posse. certeza. Fiquei um bom tempo dessa forma, né? Quem me conhece há mais tempo aí. E realmente fui empurrando com a barriga, que é essa palavra. Num outro ponto que a gente tem, né, de 6 que a gente vai ter aí de medos, tem o medo de doença, né? Medo de doença, nesse caso, aí eu deixo para você falar primeiro aí, o que você observou nesse caso que ele trouxe no livro ali, Com e que a gente certeza. serve até de reflexão também, né, para o dia a Sim, dia. sim. Eu só vou pegar o outro celular aqui, ó, mostrar aqui pro pessoal, e eu vou compartilhar aqui para Sim, que mais pessoas possam entrar aqui você e ver vem, esse conteúdo nosso aqui. boa. Você também que tá aí no canal aí, gente, a Ju já deve estar mandando, o André, ó, acabou de entrar, Luiz, a Ju, a Aline. Vocês podem estar mandando pro pessoal aí, ó, apertar o Fala, André. coraçãozinho, aumenta a relevância. O André tá aí também, foi convidado aí, ó, camarada. Isso Seja aí. bem-vindo. Compartilha aí e vamos, né, falar desse tema aí que tanto prejudica muitas pessoas até hoje. E a gente Sim, com tava falando certeza. de doença, né, no caso. Medo É, da doença. retomando esse medo, é assim, todos os medos, na verdade, ele vem como uma limitação realmente do diabo, o que? Nos limitar. Então, quando a gente passa a enxergar uma vida limitada, a gente passa a viver estressado, a gente passa a viver retraído, a gente passa a viver de uma forma o quê? Solitária. E isso nos permite o quê? Doenças psicossomáticas, como a depressão, e todas interligadas. Então, esse medo justamente é o quê? Da alienação que ele nos faz, que ele permite, justamente para que a gente seja acometido por uma doença. Então, voltando no mesmo tópico lá da pobreza, é a nossa mentalidade, é a maneira como nós nos expressamos, nós pensamos. Então, tudo, até realmente a doença, se você se focar e fortalecer num pensamento do Criador, no pensamento de Deus, realmente você pode até e com certeza ser curado de qualquer nível de doença. E eu digo mais, nem ser acometido por esses tipos de doença. Porque o seu pensamento é o que? É um pensamento rico, é um pensamento abundante. Então ele não te permite que isso aconteça. Correto. Medo de doença também, às vezes a pessoa pode ficar traumatizada, assim como está nesse momento de pandemia, me traz esse relato, né, que a gente vê na televisão. Já tem acho que uns 4 anos, eu não conhecia, né, o Pablo Marçal, eu acompanho ele nas lives aí, e ele fala que tem 7 anos que não vê TV. Eu já tinha tomado essa atitude, já vai fazer mais ou menos uns 3 a 4 anos, que eu não faço também o uso de observar, né, o que está na TV, porque a gente não tem realmente informação constante ali de melhoria. E a gente sabe que essa pandemia hoje já está sendo tão massiva de falar, de morte, de prejuízo, de estar usando máscara, não estar usando, limpando o pé, limpando a mão antes de entrar, sair, não abraçar, tanta situação que coloca o medo também, né? Nesse caso, ele sobe de tal maneira que no livro ele indica isso aí, que se você tem esse medo, é tão grande, né? Aquilo que você está sentindo no seu coração, você não sabe falar outra coisa. Você não está Com buscando uma certeza. melhoria para sua vida, né? E aí o diabo, né? Nesse caso aí, que é mais esperto que o diabo, a gente tem que ser. Nesse momento ele está lançando o medo da doença, olha só, que tudo bem, é mundial, muita gente aí está passando por sequelas, perderam parentes, a gente tem os pêsames aí, mas está sendo tão grande esse nível de informação que isso prejudica a gente de tal maneira que você fica travado. Às vezes a pessoa nem sai de casa com medo. Escolhe alguém da família, faz sei lá, 2 ou 1, quem sai, e fala, vai lá, resolve o que tem que fazer no mercado, vai buscar pão.
porque o medo tá demais. E isso, às vezes, Com certeza. trava você de várias formas. Eu entendo muito Exatamente. bem também esse ponto. E entrando nesse tema, é claro que a gente está falando de um livro totalmente Meus diferente, pésames. mas essa situação que você relatou aí de noticiários, de coisas que acontecem, é relatado num outro livro do Napoleão Hill, que é o Quem Pensa Enriquece, justamente na cidade de Nova York, numa crise que teve lá no início do século XIX. Sim. Pessoas entraram em contato com o prefeito para que eles limitassem a distribuição de informações nos jornais a respeito da gripe. E com Correto. isso, teve uma diminuição tremenda de casos de gripe. Então, porque a mídia, ela também é utilizada pelo diabo justamente para professar esse medo na população. Então, a gente, como está vivendo esse período de pandemia aí, com certeza a mídia contribuiu e muito para que as pessoas ficassem acometidas e com medo. Piorou ainda mais, né? Nesse sentido. Então, se você não parar realmente para analisar o que está acontecendo ao seu redor e focar só nessa informação, meu, acabou, né? Você não vai viver, você não vai trabalhar, você não vai cuidar da sua família, você não vai ser a pessoa que você é, que Cristo, que Deus quer na sua vida para você ser uma bênção à luz. É o que a gente está tentando trazer aqui através dessa live, né? Para você conseguir parar para refletir. E quem quiser o livro, né, no caso se estiver online aí, a gente pode ver alguma forma de estar mandando para você, né, para tentar entender mais um pouquinho dele, e a gente pode estar mandando em PDF. Eu vou estar vendo com a minha esposa, já estava conversando com a Ju, que eu estou vendo aqui, então a gente vai ver se consegue enviar até o pessoal, né, porque quem tem curiosidade, quer conhecimento, a gente puder ajudar, a gente faz. Ou como o Na Paulo já verdade, fez muitas vezes, eu estou com 8 livros do Paulo aqui em casa. não, é isso aí. A gente não pode Tem que segurar sobrar conhecimento, cara. A Tem que gente sobrar não tempo pode agora para segurar. ler. E aí a gente vai estar assim, né? Se for possível, né? Se tiver em domínio, a gente manda com certeza links que dá para ver audiobook, que é o meu caso, né? Eu escutei o livro. Então, pelo YouTube mesmo já tem livros audiobook. A gente pode mandar o link, que seria a forma mais correta de estar fazendo a divulgação desse livro. Com Partindo para certeza. o ponto 3, Paulo, sem querer te interromper, é a perca do amor, né? No caso, ele levanta também o medo da perca do amor. Que seria nesse sentido, O perca do diabo, na amor? verdade, ele quer que nós fiquemos sozinhos. Ele não quer que nós estejamos com alguém que possa compartilhar e fazer a gente evoluir. Então, a partir do momento que você fica solitário, que ele faça com que você fique solitário, na verdade ele age para que você perca o seu amor realmente. O amor pelas pessoas, o amor próprio, o amor por tudo. Que aí ele acaba te alienando e te levando a caminhos realmente escuros. Então essa é a visão da perca do amor, justamente para que ele torne você uma pessoa solitária, uma pessoa que acredite que não possa contar com ninguém. Viva somente em função própria, porque você acabou sendo acometido nas armadilhas que ele acaba te usando. Perfeito. Eu tenho uma percepção dessa, né, dessa parte do livro também, que quando fala da perca do amor, que nem você falou, da perca do amor próprio, às vezes por falta de diálogo, alguém, um cônjuge, com um namorado, com pai e mãe, acha que o pai, por exemplo, né, por falar pouco com o filho, entrando dentro de casa, assistindo jornal, né, TV, ou outras tarefas que ele tem, às vezes está estudando e não consegue dar atenção, a criança, sem conversar, ela acha que já perdeu o amor do pai. O pai não tá dando interesse para mim. Então, eu infelizmente acho que meu pai não gosta de mim. Não, né? Não fala isso. Ela procrastina de tirar isso a limpo, né? De parar realmente para conversar. Já é criado um outro medo, né? Na criança nesse ponto de dizer assim, vou falar alguma coisa, né? Vou atrapalhar ele. E aí ela já coloca na cabeça, né? O diabo já deve colocar isso aí na cabeça da gente, já para ficar pensando assim, não, você já perdeu, irmão. Você acha? Se ele quisesse falar com você mesmo, a primeira coisa que ele ia fazer é abrir a porta e te dar um abraço, ia lá te ver, ia lá tirar um tempinho para brincar. Hoje eu tenho satisfação de estar dando a oportunidade de estar com meu filho, pelo menos no mínimo 1 hora, 2 horas por dia com ele. Tem alguma atividade, eu faço votos que quem tiver filhos aí possa ter uma oportunidade, se tiver mais que um, né? No meu caso tá fácil ainda, eu tô só com um. Futuro aí vai, só Deus sabe, né? Mas aí Tem dois. tenta separar isso aí. Nesse caso, Paulo, o que a gente tem que fazer? Tem que ser tempo de qualidade, a gente falando nesse ponto de família, né?
Então sim, separa uma hora que fosse lá para o seu filho, para o menino, e no casal para a menina, quem tem casal, se for os dois meninos no caso do Paulo, e aí conseguir realmente dar esse foco, porque senão ele vai ter a sensação da perca do amor, o amor de pai nesse caso, né? com certeza. Aí vai vir até aquela perda de amor que é amor próprio. Ah, se eu não valo nada, tanto faz se eu fizer, se eu não fizer. Se eu obedecer, se eu não obedecer, pode ser birrento, né? Sim, Então são uns pontos também que a gente levanta. Se for de cônjuge, é pior, né? Porque aí vai ser algo que vai se levantar de problema, ninguém vai saber onde começou, já foi apenas uma falta de diálogo, e o pensamento vem e toma conta já, colocando que você perdeu o amor daquela pessoa. E acho que não tem solução mais. Mas a partir da que a gente, nossa crença aqui, mais do que nunca em Deus, sabe que isso não é verdade. E tu dá a solução sim para para aquele que crê, né? Deus abençoe a sim, vida sim. Não, e todos é até aqueles que estão relatado aí. no livro, as pessoas que leram aí sabem que os maiores pessoas que acabam alienando são os pais, os professores e os líderes religiosos. Então, o próprio livro, ele já em base, já fala dessa maneira, que esses são os três pilares de pessoas que acabam limitando realmente as crianças. Realmente as pessoas no geral, né? Mas os pais em cima das crianças, né? Os professores também, e os líderes religiosos no contexto geral, porque acabam professando realmente o medo do diabo nas pessoas. Então, como já diz, o medo já é uma armadilha dele. Então, dependendo da maneira como você, como um líder religioso, ele professa isso, ele acaba colocando no íntimo da pessoa realmente já um medo por isso, um medo de, eu não vou enfrentar o diabo, eu não posso contra ele. É claro que a gente tem que ficar firme com Deus, a gente tem que estar ali Sim. sempre buscando um relacionamento, um alinhamento com ele, então isso daí já acaba sendo acometido, cai por terra toda e qualquer maldição que o diabo queira lançar contra a gente, mas ainda assim, dependendo da maneira como você fala, dependendo da maneira como você aborda e o entendimento que a pessoa acaba tendo no ato seu de falar, ela acaba colocando para si, dentro de si, realmente algum tipo de medo. E aí Perfeito. acaba não querendo viver aquilo que ela poderia viver justamente pelo medo de errar, medo de falhar. Sim, E isso é uma armadilha do diabo. correto. Concordo. No, dos quartos, né? Tem 6 aí, gente. Quem a Fernanda tá falando que já tá nessa parte do livro ali. A Ju já tinha comentado que tem PDF, e-book. E é isso mesmo, né? Você tem que buscar realmente cada vez leituras mais saudáveis para fazer a sua mente realmente refletir. A gente tem um pouco de preguiça de pensar, né? E no dia a dia, na correria, a gente não consegue parar. E essa tá sendo uma live para tirar a gente do normal. No sábado, uma hora dessa, era muito capaz de a gente estar assistindo um filme. Eu fiz isso sábado passado. Vou te orientar a fazer isso também esse mês. Esse sábado. Depois da live, é claro, né? Espera aí. Mas vamos refletir um pouco mais. Na verdade, Paulo, o que você pode falar. falou aí, realmente a preguiça também, é claro que não é em cima desses 6 tópicos aí, mas a preguiça acaba sendo também uma armadilha que ele acaba utilizando para nos influenciar e nos deixar alienado em cima dele mesmo. Correto. Um dos 4 pontos que a gente tem, né, de 6, aí ficava de criticado. Ter medo de ser criticado. É de crítica de criticado. Como é que seria isso aí? De crítica, na verdade, tem tudo relação, né? Tudo relacionado. Porque assim, eu não vou fazer uma live, não. Porque vão entrar Ah, pessoas lá e eles vão criticar a maneira que eu falo, vão criticar vixe. como eu estou agindo. Então, se a gente pensar isso, a gente acaba sendo realmente limitado nessa situação. Então, a gente tem que Cria ir o para medo em cima. você. Exatamente. Pô, o que vão pensar de Sim. mim? Eu estou entrando numa live lá. Eu vou falar do livro X, vou falar do Mais Esperto que o Diabo. O que é isso? O pessoal está querendo invocar o diabo? Não. Então, É. na verdade, Show? na Entendi, não verdade, precisa. nós estamos dando ferramentas para talvez as É, pessoas pensarem e pensar. terem uma mentalidade o que, pô, medo da pobreza tem relação com o diabo está agindo em mim. Medo da crítica, pô, o diabo está agindo em mim. Então eu quero ser uma pessoa evoluída, eu quero crescer. Então vamos entender como que o diabo age em nossas vidas, justamente para que a gente busque uma melhora, busque um crescimento contínuo.
Perfeito. Nessa parte tem esse entendimento também de crítica, porque eu lembro muitas vezes, por exemplo, profissionalmente falando, né? Que aí eu ia fazer uma tarefa numa multinacional, por exemplo, para querer crescer de cargo, eu sempre tinha a visão lá de abraçar o máximo de tarefas possível. A gente chamava de multitarefa lá, né? Polivalente, na verdade. Até o sobrenome do meu supervisor era Policarpo, e eu aprendi muito com ele assim, Luciano, você faz o que os outros não fazem, cara. Então continue fazendo, e aí você vai ter evolução. E aí muitas pessoas eu via de partes, colegas falando assim, cara, por que você está fazendo isso? Olha só, eu estou fazendo. Estava fazendo trabalho, tentando evoluir. Algo que eu fazia mais, eu tentava aprender, por exemplo, estava trabalhando na injetora, né? Eu sou técnico em máquina injetora. Vou abraçar a empilhadeira. Eu falei, eu quero trabalhar com empilhadeira também, vou retirar as peças. Vinha colega falando para mim, para que isso, cara? O que você tá fazendo já tá bom, mano. Você quer. Ixi, você vai arrumar coisa pra sua cabeça. Olha só, eu fazendo. Aí eu falei, não vou fazer. Pensa comigo. O chefe, de alguma forma, vai te cobrar também. Aí você aquele conflito na sua cabeça. Eu vou evoluir ou vou escutar o meu amigo? Eu posso ficar descansando lá com o pessoal, né? Pra que eu vou ficar me matando? É esse ponto que a gente fala, né? O medo de ser criticado. Mas mesmo assim eu Exatamente. não ligava, fiz curso de ponte, fiz curso de pilhadeira, abracei o maior número de serviços lá, não foi por menos que eu fiquei 11 anos lá, para honra e glória do Senhor eu saí, e eu sei que tudo tem um propósito, e isso são coisas que às vezes a gente pega, a gente fica mais no trabalho, eu tô trazendo isso por causa disso, né? E muitas pessoas hoje ficam mais tempo no trabalho do que em casa. Crítica de em casa, por exemplo, você vai falar, né? Eu sou o mais velho de 5 irmãos, né? O pessoal conhece um pouquinho da minha vida. Eu tenho que fazer uma live ainda para contar tudo tintim por tintim, né? O pessoal saber, até o Paulo vai saber mais ainda também. Mas eu sou mais velho de 5 e a minha mãe me ensinou, cara, a limpar a casa, né? Uma coisa que ela me ensinou também, que eu sou cobrado aqui em casa, não gosto de falar muito, que é comida, né? Ela me ensinou a fazer feijão, arroz, eu não vou passar fome. Não é uma delícia de fazer comida em casa, cara. Meu Deus do céu. Faço tudo, limpo o casa. Se deixar, eu faço uma live aí que vocês eu mostro o meu dia a dia. Eu tenho gosto pra fazer isso, né? Deixar tudo organizado e tal. E Sim. muita gente já fala assim, para, Luciano, que é isso? Fica falando isso aí, isso é homem, cara. Isso aí não é coisa que você faça. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a mulher também divide as tarefas com a gente. É o mínimo que a gente faz, né? Abraçar alguma tarefa do lar. Dólar, vamos dizer assim, ó, é dólar, vale muito, né? Quem tá dólar aí, que tá acompanhando a gente, vocês valem muito, porque toma muito tempo realmente, e é com carinho, todo trabalho que uma mãe faz, uma esposa faz em casa. E eu faço com vontade. E mesmo assim eu já ouvi crítica, pô, mas você vai ficar limpando casa, você pode jogar bola com a gente, mano? É 8 horas da manhã, domingão, você vai ficar, né, lavando frente, estendendo roupa, fazer o quê? É o que eu escolhi. Sou criticado fazendo ou não fazendo, essa que é a verdade, né? Aí basta a gente ter essa escolha. Eu tive esse insight, ô Paulo, nesse caso. Eu Não, lembro que não, eu tava dirigindo um tem carro, toda. cara. Pode continuar. Então eu tava dirigindo um carro, e aí eu lembro que esse áudio, na hora que eu tava escutando, eu falei, puxa, realmente, se eu faço, eu sou criticado. Se eu não faço, eu sou criticado. E isso caiu Sim. pra mim, deu um despertar em mim, que eu pensei que eu posso fazer muito mais, e eu tô fazendo muito Uhum. menos. Daria pra mim usar melhor meu tempo, e eu tô, entre aspas, travado. Eu sabia que algo estava acontecendo, eu precisava de se destravar. Nesse ponto, esse livro me ajudou. Nesse capítulo, principalmente, falando sobre esse ponto de ser criticado. Tem toda, isso que você está falando tem toda a relação justamente porque causa limitação. Vamos supor que um amigo seu lá fala, você está lavando aí a frente da calçada, você tá lavando roupa, poderia ser que numa segunda oportunidade você já não fizesse. Então a sua esposa ia falar, tem que lavar a roupa, tem que lavar o quintal. Aí você fala, pô, mas se meu amigo passar aqui, ele vai me criticar e aí vai causar zombaria. Então eu Vai. vou fazer isso aí não. Causou. Então aí você ia ter medo do quê? De ser chacotado pelos seus amigos. Então, o que causa limitação realmente é uma armadilha que ele pode utilizar justamente para que você não evolua, porque você está adquirindo uma nova habilidade de cozinhar, uma nova habilidade de limpar uma casa, de lavar o quintal, é uma habilidade que você está adquirindo ali, justamente o quê? Para compartilhar com a sua esposa justamente pelo amor que você tem por ela. Então, o que Amém. acontece? Você tem o amor, que ele é a união de Deus, e aí o diabo quer destruir isso daí. Então, ele vai realmente colocar ferramentas limitantes
talvez por intermédio de outras pessoas, talvez por intermédio de uma situação que vai acontecer com você, para que você realmente não faça e não continue fazendo. E aí você acaba sendo acometido por ele. Então esse é realmente uma limitação que ele acaba, por intermédio da crítica, justamente fazendo com que você não evolua. Correto, eu concordo. O quinto ponto que a gente já está chegando de 5 pontos, você que está entrando agora aí, ó, Claudete, estou vendo o pessoal comentando, a Paulo já falou, tem que ajudar mesmo, Lu. Tem que ajudar, vamos ajudar aí, Márcio. Ajuda aí também, Paulinho. Você tá dando risada aí. Tem que ajudar, tem que ajudar. Não, tem que ajudar. O Paulinho, quem quiser, eu vou falar, pode falar, Paulinho, da fralda? Pode. Vou dar um curso de trocar fralda aí, ó. Mano, o cara tem um curso de trocar fralda, quem quiser, com prática. Aí, ó, tá aí. Pra mostrar que a gente realmente faz, né? Eu cheguei a mandar no grupo esse vídeo, né? Viu? Quem tiver curiosidade, quiser ver o vídeo. Claro que não ficou tão bem como a mãe faz, né? Que a mãe tem todo o método, tem todo o jeito ali de fazer, mas você a gente tem que adquirir essa habilidade, né? Se eu for ficar ali, vão me criticar porque eu tô trocando fralda, sim. Não fica legal, né? Não. É o que a gente tá falando. Olha só, as meninas fazem muito bem a comida. Nada, né, gente, contra fazer comida. Tem tanto donos de restaurante, né, homens que dominam bem a cozinha e tal. Então a gente sabe que cada um tem a sua maneira, né, até de adquirir ali no limpar, no fazer. A gente está falando já de tarefas do lar, né? No estudar do filho se esforçar em ser um bom filho também, ser educado, coisa desse tipo. A gente traz para quê? O medo da crítica de saber se vai responder ou não, seria esse ponto que, principalmente, de a gente não ficar pensando. Se tem algo para ser dito, que você escute da pessoa, né? E se você realmente, ela tá falando algo que vai fazer diferença na sua vida, aí eu acho que você tem que levantar um alerta. E aí esse ponto é que a gente traz de Deus na nossa vida. Quem é os mais importantes na sua vida? É Deus acima de tudo, né? E a gente e a nossa família. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então, e a nossa família, acho que é o ponto que a gente tem que colocar aqui pro pessoal, Paulo, que a gente tem que enfatizar mais mesmo assim, né? Que a gente acabou de falando aí do lar, da divisão de tarefa, de reconhecimento da esposa, do filho. Ele, sim, se a gente perceber que aí, né, que a gente falou da crítica da perca do amor, né? Falando do filho achar que o pai entra em casa, cansado, não olha, já perdi, né? Não tem o amor mais dele. Não conversou, por falta de diálogo. Eu acho que uma das coisas que principalmente poderia ter esses pontos aqui que o mais esperto que o diabo talvez tenha faltado, mas é explanado mais para frente nos capítulos, é a falta de diálogo entre o próximo mesmo, né? E nesse ponto aí, o da crítica, né, fazendo ou não fazendo, é bom sempre a gente ressaltar esse ponto que a gente tem que prestar atenção naquelas pessoas que realmente fazem diferença na sua vida. São os que estão mais próximos de verdade. Porque quem está lá fora não sabe como que é, quem é você. Eles acham que te conhecem, né? Mas só os que a gente permite se aproximar mesmo. E tem o mesmo foco, que a gente está aprendendo muito hoje. Eu e o Paulo, a gente vê aqui na caminhada que a gente está em menos de um ano aí, ó, de unidade, não é de união. Exatamente. É de unidade. Então essa reflexão também tem que entender que assim, que conhecer é diferente de ter um relacionamento, uma intimidade, né? Então, assim, conhecer, eu conheço aquela pessoa ali. Talvez eu saiba o que ela faz, a maneira, o que ela pensa, mas eu não tenho um relacionamento com ela, eu não tenho uma intimidade com ela. Né? Então, fica difícil. Parece que é um fã-clube, né? Então, você conhece ali o cantor. Muitos fã-clubes, você conhece o cantor, sabe muito da vida dele ali, pelo que você ouve falar. Mas você não é convidado para sentar na mesma mesa que ele. Então, dificilmente vai acontecer. Então, você não tem um relacionamento, uma afinidade. E assim, nós temos que ter com Deus justamente esse relacionamento, essa afinidade. Nós somos amigos dele, porque ele já é nosso amigo. Né? Então, todo o poder dele já está em nós por intermédio do Espírito Santo. Então, nós temos que cultivar isso e não deixar que o diabo ele entre justamente por esse medo da crítica para nos abalar. É claro que você vai ter a crítica construtiva, mas em relação ao livro, o medo, esse da crítica, que é um dos 6 medos aí que ele acaba utilizando, é justamente para fazer com que você não cresça. Quando você tem ali pessoas que você tem o mesmo propósito, a mesma visão, os mesmos valores, e ele te faz uma crítica, justamente o quê?
Porque às vezes ele já até passou por isso, às vezes o caminho dele já foi trilhado e ele sabe que se você seguir daquela maneira que você está fazendo, você vai cometer erros. Então ele vai o quê? Te dar o quê? Um atalho, porque ele já passou por isso e ele tem o mesmo propósito que você. Então ele acaba te ajudando. Então essa crítica, você vai e faz. Então quando a pessoa te critica, ela quer que você seja paralisada. Mas tem essa crítica de pessoas que estão no mesmo propósito, justamente para que você evolua e você cresça. Aí a gente tem que saber fazer esse discernimento. Boa. Você lembrou uma frase que o pessoal fala, né? Geralmente quem critica faz menos que você, né? Dificilmente Exatamente. alguém que faz mais que você, né? Que nem no nosso caso aqui, a gente acorda cedo aí, umas 4 horas da manhã, tem todo uma tratativa com Deus, a gente sempre se aproxima, faz a oração, tem a união com a família, nós temos nossos estudos, então nosso dia rende bastante. É difícil alguém que você observa fazer a mesma coisa que ele está fazendo e está criticando, né? É muito mais fácil a gente estar levantando um ponto para melhorias, né? Dizer assim, vamos fazer tal coisa, você acha aumentar isso aqui, mas não dizer incisivamente, né? Fazer, mano, isso aí você está fazendo nada a ver, né? Geralmente quem critica muito é quem está fazendo menos, porque ele não quer que você se destaque tanto, ou você não fique tão longe dele, para ele também ter essa percepção de sair assim, ó, eu tenho que sair do lugar. Eu tenho que sair do Sim. lugar porque eu tô vendo algo diferente acontecendo, mas não, vou falar pra ele, rapaz, para com isso aí. Aí te desanima, se pega, né? Se a pessoa acaba pegando esse ponto aí ela fala, realmente, eu não acho melhor não, acordar cedo pra quê, cara? Eu dormi até as 10, pô, deixa isso pra lá, né? E Exatamente. aí, o que você vai colher, né? É o que a gente fala da semeadura. Então, não vai colher muitos bons frutos não, né? Tá com preguiça, voltando a falar da Não. preguiça sem querer. Vamos seguir Mas acaba adiante. não colhendo mesmo. Acaba não colhendo e Obrigado, sendo pessoal. paralisado. Amém. Obrigado pelo pessoal aí, ó, tá apertando o coraçãozinho, tô vendo que tá subindo. Isso mostra a relevância. A gente tá sendo uma das primeiras lives, mas quem estiver apertando o coraçãozinho, mandando um aviãozinho aí, ó, vai estar ajudando o canal aí, tá crescendo cada vez mais. A gente vai estar instituindo aí, com certeza, mais bate-papo com esse. Eu vou chamar o Paulo, com certeza, muitas vezes aí pra gente estar fazendo outras lives nesse sentido. Publica aí, gente, compartilha. Aperta no coraçãozinho que é a relevância que vai aumentando. Paulo chegou na quinta parte, né, da seis, né, dessas É, 6 formas, tem a quinta, que no caso é da velhice. O que te causa mais medo? No caso do medo da velhice, o que você acha que na influencia? verdade, é assim, quando você acaba sendo limitado, e aí você, no meu modo de ver, no meu modo do entendimento do livro, Isso. você passa a enxergar a sua vida como um tempo que tem início, meio e fim. Então você acaba tendo medo justamente de chegar no fim. E aí você entende que a velhice já está próximo do seu fim corporal, né? Seu fim físico aqui na Terra. E aí você passa a ter medo disso daí. E Certo. isso leva até em consideração o medo da morte, que é um dos temas aí, um dos últimos temas e um dos principais. Você acaba tendo a visão do medo da morte e acaba sendo limitado, né? O diabo ele acaba é, limitando você para que você deixe de fazer certas coisas, deixe de se aventurar em certas áreas, justamente para que você fique estagnado, fique paralisado. E o Sim. medo da velhice faz com que você não age, faça com que você fique paralisado, com que você não evolua e você fala, nossa, daqui a pouco chega no fim da vida, ela tem um começo, meio e fim. Então, o seu fim físico, ele está próximo. Então, as pessoas acabam sendo acometidas por isso daí. Essa Eu vejo. Pode falar. essa é a visão, essa é a visão que eu tenho. Eu sei que eu já conversei contigo, você tem uma outra visão disso daí. Isso é bom justamente porque, assim, É, são visões diferenciadas, justamente para se somarem aqui e explanar aí para as pessoas para que elas possam tirar as conclusões dela. E claro que fica aí o convite para quem não lê o livro, que o livro é interessantíssimo, o livro dá uma vai, olhada. se você não leu, muito provavelmente ele vai causar mudanças aí na sua vida, vai deixar você até mais firme e confiante nas armadilhas que o diabo usa para que você fique paralisado aí, e você está tendo os resultados que está tendo justamente porque você não entende como ele está agindo na sua vida. Perfeito.
Eu digo até mais, hein, Paulo? Agora tá vindo insights assim, ó. A gente falando aqui, a gente já tinha conversado, né? É uma Sim, coisa que eu pensei agora pra você ter ideia, né? Em cima do que o livro fala até mesmo. Ó. Um jovem, por exemplo, quando ele começa uma carreira de futebol, ele tem um sonho. E olha só, eu não tenho informação certinha, pode ser que alguém aqui depois apareça na live falando. Mas a carreira do jogador de futebol, por exemplo, você vai falar assim, vou colocar meu filho para jogar na escolinha. Se ele tiver acima de 12 anos, meu, parece que aí já fala assim, ó, já deu. Olha a velhice, no tão pouco, né, espaço de tempo de vida, mas uma cobrança tão forte que uma criança tiver de sonho, ela vai falar, já estou velho demais para isso. Não vou conseguir realizar esse sonho. Ela se perde, né? O diabo já coloca na sua mente e diz assim, ó, cara, vai fazer outra coisa. Não dá pra fazer isso mais. Eu me peguei agora, lembrando assim, pensando, que eu queria ser piloto de caça da aeronáutica, olha só. Aí com 16 anos eu cheguei a fazer uma das provas lá, mas não estudei nada, né? Não fui bem. Enfim, não passei, senão não tava aqui, eu acho. Já tá lá no quartel, lá, eu já tava sobrevoando a fronteira do Brasil aí. Meu Deus tem todo um propósito. Eu lembro que naquele tempo eu fiquei um pouco deprimido, né? Que eu falei, eu não consegui, passou o tempo. Fiquei velho para isso. Aí eu tinha que buscar uma outra forma de pensar, o que eu vou fazer, né? E fui deixando a vida me levar, como tem uma música aí que fala até. E muitas vezes, até agora mesmo, né, na idade que eu tô, eu já me peguei falando assim, cara, eu já tô limitado. Eu já vi colegas comentando também, né? Falando assim, não, cara, não dá mais para estudar, uma nova profissão, para com isso, Luciano. Não, agora é só aposentadoria. Falta só 3 aninhos, cara. É descansar. Nem sei como é que o governo, né, Malemar toma conta deles mesmo. Imagina quando tomar conta da gente, a gente sabe que é difícil. Tá passando geração em geração e a gente não vê melhoria mesmo. Tem uma esperança e espero que o governo faça algo, mas essa limitação que eu estou comentando, né, que você vê, uma criança e achar que o sonho é algo que nesse ponto, né, o medo da velhice, você está velho demais para aprender, você está velho demais para determinado negócio ou profissão ou esporte ou então esse medo que ele coloca na gente é de dizer assim, o tempo já passou para você, cara, você já está velho. Eu tive também esse pensamento. E veio agora também falando com você. Obrigado mais uma vez aí pessoal que está dando um coraçãozinho aí. Continua apertando bastante aí. Você vem, Paulo, olha quanta coisa a gente já tirou desses conteúdos aí, ó, do medo da pobreza. não, Dos e medos de isso causar que nós medo. estamos falando aí é o quê? É em torno de 10 a 15% do livro. É muito pouco. Tem muito conteúdo. Nesse livro tem muito assunto, Muito tem muita. A conteúdo. gente poderia marcar aqui uma, duas, três, quatro, cinco lives a respeito desse livro. Vamos É um fazer, livro acho que muito vai rico, ser relevante. um livro muito extenso aí. Dá para tirar e dá para falar do pessoal aí como que o diabo acaba alienando a pessoa, como deixar de ser um alienado, o ritmo hipnótico que ele acaba utilizando também. Ritmo hipnótico, Então, eu lembro dele. são muitas Verdade. coisas que esse livro tem aí que dá para a gente conseguir compartilhar com vocês aí, para que vocês busquem um avanço e um crescimento contínuo e não deixe que o diabo interaja na sua vida aí, te limitando. Permita, né, que ele continue colocando esses medos na nossa cabeça, dizendo que a doença é um limitante. Eu tô com um problema na perna. Aí você fala, nunca mais eu vou, sei lá, poder jogar bola. Não vai jogar bola, mas que tal você começar a jogar, sei lá, né, pimbolim, que seja. Eu consigo jogar xadrez à mente, olha só, você vai praticar um esporte da mesma forma. Uma limitação que muita gente às vezes sofre um acidente de carro, né? Eu tô falando já por causa dos tópicos. A pessoa está falando da doença, às vezes é cometida, né, ou até um acidente, e eu fazer, eu tô cadeirante. Pô, tem esporte, a pessoa corre. Eu já vi em corrida, eu já corri São Silvestre. Nossa, top. Pra quem puder participar, lá é um momento para realmente você extravasar, né? De comemoração. E eu vi gente com muleta, rapaz. O cara com uma perna só, correndo de muleta e sorrindo. Por quê? Tá feliz, ele tá vivendo, o pulmão. O cara tá respirando, cara, né? Tirou aquele medo de dizer assim, limitador, né? Não, a doença, o problema que eu tenho aqui vai me limitar. Puf, tirou da mente dele, correu atrás de sonho, praticou um exercício, de cadeirante eu vi também, o pessoal sendo empurrado. E o medo da perca do amor, né? Que é o que a gente estava comentando, falando sobre. Estou fazendo um pequeno resumo. Né? Às vezes a gente não tem o diálogo e achar que o cônjuge, o pai e a mãe já não amam mais você.
de ser criticado, né? Você achar que fazendo ou não fazendo, você vai receber crítica, então você tem que escolher de quem você realmente vai escutar a crítica e vai, em cima dessa crítica, levar para o seu coração e falar assim, não, realmente eu tenho um ponto a melhorar, e geralmente já colocamos aqui, o principal é Deus, e Ele vai trazendo uma palavra para você através de uma oração. Eu sou testemunha disso, que você fazendo uma oração, você pedir entendimento para Ele, Ele vai te orientar. Não vai ser nenhuma crítica, Ele já vai te dar o ponto certinho onde você vai ter que fazer, o que você tem que Com fazer. certeza. Ele sim que pode estar influenciando a sua vida, porque ninguém mais é por você, a não ser aqueles da sua família. Né? Você, uma vez casado, você está filho. Você tem o quê? Você reportar o seu pai e a sua mãe. Você está dentro da casa, a autoridade do seu pai e da sua mãe. É honrar o pai e a mãe, nesse caso. Saiu de casa, é você, a sua esposa, o seu filho, é a sua família. Ali você deve reportar. E é com eles, é no diálogo com eles que você vai melhorar, né? E tirar esses medos também de achar, ah, não, ela não gosta mais de mim, ele não gosta mais de mim, ele não está me escutando, coisa desse tipo. Da Com velhice certeza. que a gente falou, coloquei esse ponto, né, que até um menino de 9, 12 anos falou assim, ah, não vou conseguir mais ser jogador de futebol, Luciano, porque eu tentei e a categoria sub agora já passou, para mim conseguir estar lá na frente vai ser muito difícil, quem é jogador de futebol aí já deve ter teve essa experiência. O Davi, eu lembro da igreja, né, ele comentou com a gente, depois eu vou mandar um salve para ele aí nessa live, e chegou o medo da morte, né, porque o sexto causa dá mais medo. Da morte, o que seria, você acha, ô Paulo? O medo da morte, ele também está ligado com o fim, né? O seu fim. Então você acaba o quê? Se limitando a fazer certas ações. Talvez você queira falar, pense em pular de paraquedas, mas você Sim, deixa o medo ser domado. Você tem assim, eu tenho uma aventura, eu quero viver uma aventura, eu quero pular de paraquedas. Mas você tem um medo maior pela morte que não permite que você possa desfrutar disso. Só que, assim, a morte em si, ela é uma morte física. Claro que a gente não pode pensar nisso como, vai acontecer amanhã, vai acontecer hoje. Ela vai acontecer, isso já é certo. Só que a morte, ela só acontece no meio físico. Na verdade, a gente tem que entender que para a morte, quando acontece a morte, na verdade, ressurge o quê? A vida. Então, depois da morte, vem a vida. Então, a gente tem que viver aqui essa vida de uma maneira abundante, desfrutando de tudo que Deus permitiu. Tudo que está aqui nessa terra, tudo que a gente pode enxergar, tudo que a gente pode viver, foi criado por Deus. Então, a gente pode desfrutar da melhor maneira possível, porque, assim, tem o tempo certo para tudo. E o medo da morte te limita ao quê? A você seguir um caminho de abundância e prosperidade para você. Porque você é feito para dominar sobre todas as coisas, sobre todos os seres, e você pode fazer o que você bem lhe permitir, desde que siga os princípios comandados por ele, por Deus. Então, o amém. medo da morte, ela faz com que você fique retraído e seguro, para que você também fique estagnado, para que você fique parado, que você não evolua e você, preciso aprender uma habilidade de dirigir, só que você não vai dirigir, porque você tem Ótimo. medo justamente de pegar o carro, eu vou pegar o carro, vou pegar uma BR aqui, vou Rodovia. andar mil quilômetros, mas nesses 1000 quilômetros pode vir um caminhão desgovernado, um carro desgovernado, um carro com bêbado e pode me acertar e eu posso falecer, eu posso morrer. Então Fica você vai acabar só o quê? pensando Você um monte de coisa. vai, vai acabar ficando parado, vai acabar ficando estagnado. Nada disso Perfeito. ocorre se você tiver um relacionamento com Deus, se você tiver uma intimidade com Ele que permita sempre pensar em fé, amor, bondade, pensamentos positivos para que te coloquem o quê? Justamente num alinhamento perfeito com Deus. Amém. Concordo bem, é bem lembrado disso aí, porque até mesmo a criança falou de dirigir, né? Ou moto, ou carro, né? Ou de sair na rua, né? Com certeza é algo que é necessário hoje, que você vai se locomover. Tá certo que tem o Uber agora, né? Facilita, a pessoa pode chamar lá e. Eu já fui Uber, já trabalhei um tempo, 1 ano e meio, categoria forte, pessoal. Parabéns aí porque o que vocês fazem, né? Ajuda muito na madrugada, principalmente. Você não incomoda ninguém, você pode chamar. E você se locomove e tal. Aí talvez aí a pessoa possa ficar um pouco mais, como se diz, reservada sobre isso, né, Paulo? Porque ela fala assim, tem Uber, Luciano, pra que que eu quero, Paulo, tirar a carta se agora tem Uber? Já resolveu esse problema pra mim. Isso aí não resolve pra mim, não. Mas e se for de água, por exemplo? Você não sabe nadar. Aí você vai ir pra um passeio, e aí você quer aproveitar. Sei lá, pra Fernando de Noronha, aí você quer conhecer a ilha lá.
e tem medo de entrar no barco. Como é que você vai aproveitar o melhor dessa terra se você não consegue entrar no barco? Você sabe nadar? Não, senão eu já ia até nadando, hein? Eu quero fazer um triatlo e vamos atravessar lá. Quero ver aguentar. Mas aí a pessoa não entra no barco, cara. Mas lá é lindo. Todo mundo já falou muito bem de Fernando de Noronha, já tem foto por baixo d'água, por cima, é tudo maravilhoso. Mas ela não aproveita, por quê? Da vida, a medo da morte. Ah, eu vou cair do barco, o barco vai afundar. Quantos acidentes já ocorreram, né? Aí alguém vai lembrar do Titanic, sei lá. Mas de avião, né? Aí você falou do carro. Realmente tem vários acidentes, mas geralmente quem é atento não acontece nenhum tipo de acidente. Eu mesmo, muitas das vezes que aconteceu acidente comigo, graças a Deus, bateram em mim, eu estava andando normal e houve colisão. Então, tudo é uma questão de você enfrentar esse medo, né? Avião, nunca tinha andado de avião e todo mundo sempre fala mal de avião, né? Fala assim, ah, não, eu tenho medo, mas, cara, nem tentou lá, né? Se dá a oportunidade, né? E essa limitação faz com que você não viva a vida plenamente, que é o que Deus quer, né? Viver essa vida abundantemente. É o que a gente está sempre. Termina uma parte do livro, ou que a gente está falando desses 6 pontos aí dos medos, vocês vão perceber que a gente sempre está falando do Senhor, porque ele quer trazer essa plenitude para a gente. É para você realmente ter um entendimento nessa leitura, na entrevista com o maligno lá, né, com o diabo, que ele está travando você de aproveitar o melhor dessa terra. E não é isso que Deus quer. Ele já deu para a gente tem que tomar posse. Então o que a gente tem que fazer é enfrentar o medo. É difícil? É difícil. Para alguns vai ser mais que impossível às vezes, mas se você nunca tentar, observe nos pequenos momentos que você fala assim, ah, não, eu não consigo fazer tal coisa. Tenta observar alguém que já fez, já superou, como é que foi para ela? Um testemunho como esse aqui que a gente está falando do livro. O que fez virar a chave, né? Eu fui dirigindo o carro, cara, eu tava escutando esse livro, aí eu falei, meu, tem muita coisa que eu tô fazendo na minha vida, eu tô me limitando demais. Tá me travando esses 6 medos aqui, mano. Esquece aí, cara, isso é da sua cabeça. Mas quando é que eu vou tentar? Eu tive que fazer. Então, às vezes a gente tem o conhecimento, só que tem que fazer. Até faço um exercício para você aí, se você quiser colocar como uma ancoragem, né? Então, você procura saber quem você é, aperta assim, ó, faz os polegarzinhos assim, ó. Quem eu sou, e aí com conhecimento você vai saber quem é você, e eu já te falo, você é filho de Deus, a imagem e semelhança dele. Busque mais o conhecimento da palavra. Então, quem eu sou? Sou filho de Deus, imagem e semelhança dele. O que eu vou fazer para buscar? Aí você aponta para frente, assim, ó. Aponta para frente. O que eu vou fazer para aproveitar o melhor dessa terra? Aí você vai pensar, ah, eu tenho que, Luciano, realmente eu vou ter que tirar a carta lá, vou tentar dirigir o carro. Ah, vou marcar para, né, sei lá, alguma coisa que você tem dificuldade de falar em público, que a gente está fazendo hoje aqui, em umas lives. Vou fazer um Zoom com uma pessoa conhecida minha só para me testar, né? Ficar na frente da câmera. Ou eu vou fazer um simples vídeo para não mostrar para ninguém, mas eu vou fazer. Então você descobre quem você é, o seu ser, você faz algo para quebrar esse medo e aí você vai ter. Agora ter tá difícil aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Tá ao vivo, gente, calma aí. Faz parte, é isso mesmo. Mas o ser, aí você vai ter o quê? Você fez, né? Você sabe quem você é, você faz, você vai ter. Olha, como uma foto. Ó. Sim. Então, aquilo que você pensava que você não conseguiria fazer por causa desses medos, você sabe quem você é, você consegue, você é filho de Deus, é a imagem e semelhança dele, então você consegue, ele te capacitou para isso, basta você buscar. Você vai fazer, vai lá e faz. Faz o mínimo que você puder, e aí você vai ter. Olha, quase uma foto mesmo, né? Sim. Pensa nisso, O ser, esses 3 pontos e exercita. Amém. O ser você já é, você parte para a ação, e aí a junção do seu ser, da maneira como você vai agir, os resultados eles vão proporcionar com que você tenha sempre os melhores aí, as melhores situações, os melhores bens, as melhores propriedades, porque Deus ele viu que você plantou a semente. Então, fez a sua parte. Ele só dá semente para quem planta. Se a gente está plantando, muito provavelmente a colheita ela vai ser abundante. Amém. E aí o Luciano falou até uma questão aí que a gente está sempre falando do Senhor,
Na verdade, a gente fala do Senhor porque a gente não consegue tirar Ele realmente das coisas que a gente faz. A gente não tira Ele de nada. Amém. Ele sempre está conosco. Não é que a gente coloca Ele em tudo. A gente não tira Ele de nada. Então, no nosso trabalho, na nossa live, no nosso dia a dia com a família, nas orações antes das refeições. Os Então, Ele está amigos. sempre com a gente. A gente não tira Ele de nada. Simplesmente porque Amém. toda a honra e glória é para Ele. Amém. Paulo, você percebeu que passou uma hora, cara? Falei pra você. Cara, parabéns pra... Sim. Conseguimos aí. Isso aí eu tô falando parabéns porque a gente tem que. É uma vitória mesmo. A gente, é mini metas, vamos dizer assim. E a gente conseguir realizar isso, eu fico muito feliz. Já tô festejando aqui. Meu coração tá Não, a gente vai fazer mais batendo vezes aí, a gente vai forte. fazer mais vezes. A gente pode Glória continuar a fazendo Deus. desse mesmo livro aí, se a gente vê que tem relevância aí pro pessoal, o pessoal gostou, a gente continua Sim. fazendo desse livro e vão ter Amém. outros aí. A gente sempre tem um repertório cheio aí, a gente, como tem buscado Eita, evoluir, tem buscado tá lendo muitos livros. tem buscado ter uma constância em leitura, a gente pode sempre estar fazendo e ir melhorando com o tempo, né? Abençoando. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, ô Paulo, e por todos aqueles que estiveram com a gente online aí, né? Tá? E Amém. aí, você que estiver online, se mantém aí que eu vou fazer uma oração por vocês também e pela mensagem que Deus tem trazido ao nosso coração, tem queimado e tem feito o quê? Um fruto de unidade, né? Não é de união, não, é de unidade. Quem conhece um pouquinho de união e unidade, a gente vai fazer uma nova live, a gente explica para vocês o que, que é isso. Então fique esperto. Então, né? Vamos ancorar essa aí também, a gente marcar um horário específico, e aí você não perde. E aí vai ter esse princípio aí da união e unidade, você vai ter entendimento. Vou orar por vocês. Querido Pai, eu agradeço pela mensagem que foi dita hoje aqui. Através de um livro, nós sabemos que tudo aquilo que você tem trazido nos nossos corações, assim como na vida do Paulo, tem trazido e queimado na minha vida, eu sou grato desde já. A todos Amém. aqueles que participaram, Senhor, dizendo ou mandando mensagens e que ainda estão ao vivo aqui vendo essa live, sejam impactados por isso, Senhor. Nós queremos mais do que nunca trazer a palavra de Cristo à vida de cada um e que através daquilo que nós temos ao nosso redor, através de conhecimento, das nossas ações, possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. É isso que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Uma Amém. boa noite a todos. É Se isso aí. quiser Tira suas um print aí pra considerações, gente. se quiser as suas considerações finais, você tem 2 minutos ainda. Quer falar mais um pouquinho? Vamos tirar o print é bom. Tira O um print print aí. eu compartilho. Deixa eu tirar aqui. Sorri aí. Olha aí. Aí. Você tá olhando na Tá. câmera, né? Olha na câmera, olha na câmera. Não, não olha pra você na tela, olha na câmera aí. Fechou. Aí essa que eu coloco depois, tá? Tem essas Manda pra mim considerações também. finais aí. Aí você tem essas considerações finais aí, Paulo, pode falar. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado aí. É sempre bom a gente tá junto e a gente tá com o propósito aí de enriquecer a vida das pessoas, seja com um livro, seja com a palavra do Senhor, seja com qualquer atitude que faça com que uma pessoa melhore. Se uma pessoa que nos ouviu aqui nessa 1 hora que a gente ficou aqui dedicado a explanar as armadilhas que o diabo usa e pode usar e continuar usando contra você, com certeza, se você foi impactada por isso, já é de grande valia para a gente. Porque Amém. a gente está, né, na verdade, nesse intuito de fazer com que as pessoas acordem, de fazer com que as pessoas se despertem, de fazer com que as pessoas desfrutem de todas as maravilhas que Deus proporcionou para a gente desde o princípio. Então, ele Amém. já disse, eu repito aqui, que ele nos criou imagem e semelhança dele para que a gente domine sobre todas as coisas, para que a gente domine sobre todos os animais, e para que a gente não se limite aos medos, para que a gente busque sempre evoluir, busque sempre estar num relacionamento com ele da melhor maneira possível, para que a gente evolua e para que a gente cresça. Então, nada Amém. de limitação, sempre buscando viver da melhor maneira possível, com esse alinhamento. E eu agradeço Glória aqui a o Deus. Luciano, como eu repito aí, a gente se conheceu faz pouco tempo, 1 ano e meio, acho que foi em julho do ano passado, fez 1 ano aí, 1 ano e 1 mês. É, Acredito que só tenha benção. sido essa data aí. Então, é uma Foi. coisa que eu sempre
falo, a gente acaba conhecendo pessoas e Deus, ele coloca pessoas, às vezes, do mesmo propósito que a gente, para a gente trilhar um caminho mais fácil aí, e não ser tão árduo. Então, o Luciano é uma das pessoas aí, um dos amigos aí que eu tenho hoje, justamente para compartilhar e ver a